com um oferecimento do Laboratório Maurílio de Almeida e do aplicativo Indicomed, estamos iniciando o programa número 83, Saúde Master. E é ao vivo para toda a Paraíba, pelos canais da NET, a Claro, também incorporada, são os canais 20 e 520. Para os indicativos das redes sociais, nós temos, nesse momento, com toda a qualidade das câmeras da TV Master, ao vivo, repito, temos o Facebook transmitindo, o YouTube também, TV Master Play, e de forma interessante e necessária para todo mundo, no endereço da internet tvmaster.tv. Os indicativos estão aparecendo agora para todo o grande público realmente do Saúde Master, e a gente já vai agradecendo a essa audiência sempre crescente. Nós temos outros modos de interação que já aparece aí. O código QR, ele vai ficar durante os 2 blocos do programa. E todo mundo já conhece. Basta apontar a câmera do seu celular, que ele vai remeter aqui para os dispositivos da bancada que salva vidas, e a partir daí nós vamos colocar a pergunta no contexto da nossa entrevista e quem sabe podemos ou devemos responder ao vivo. Temos também outra interação bem interessante. Essa é para as pessoas que estão agora na internet, em qualquer navegador. Você querendo pode testar. Se você coloca por extenso, no campo de endereço do seu navegador, se você coloca iaidoutor.com, nós temos uma imagem aí que o Gil vai mostrar, já agradecendo. Ele vai remeter também aqui para os dispositivos. É essa imagem que aparece agora. E quando estivermos entrevistando uma doutora, que será no segundo bloco de hoje, é só colocar por extenso, está aparecendo aí. E aí, doutora.com, o mesmo ocorrerá e aí todos poderão perguntar. Hoje é um programa que eu posso dizer assim, bem direcionado para a cidade de Campina Grande. A minha cidade, a querida, né, Campina Grande. Muito orgulho. E hoje nós temos 2 estreias da saúde que vêm de Campina Grande. Chegaram agora há pouco, salvando vidas, vão voltar, eu acho que por volta de meia-noite, quando encerrar, já estão de plantão ou irão aos hospitais e continuarão, se Deus quiser, salvando vidas. Eu sei que hoje é uma noite que batemos mais um recorde nesse início, antes de apresentar o primeiro entrevistado de hoje, a salvação. Eu me refiro às vacinas. Nós tivemos também boas notícias hoje no âmbito das vacinas. Por exemplo, a vacina da Pfizer, que creio que foram adquiridas 100 milhões de doses, e temos também a vacina que tem uma eficiência muito interessante, que é da Johnson & Johnson. Portanto, essas vacinas, é óbvio, em algum momento teremos elas aqui no Brasil, se Deus quiser. Eu sei que tem gente já interagindo agora e perguntando, mas Fábio, as vacinas não teriam que ter vindo mais cedo? Sabemos que sim. Mas esse é um momento delicado que se mostra agora que nós vamos ter que enfrentar. E a ciência, se Deus quiser, vencerá. Lembrando também que todas as fotos que irão aparecer no decorrer dos 2 blocos, elas são licenciadas, autorizadas para uso, e nós temos na produção do programa a Verônica Amorim. E vamos iniciar. Eu já tenho aqui o primeiro convidado, é uma estreia, é o doutor Johnny Bezerra. Ele é diretor técnico do Hospital de Clínicas de Campina Grande. Doutor Johnny, seja bem-vindo pela primeira vez.
tenha certeza, o senhor está na bancada que, através da informação, salva vidas. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui na TV Master, nesse programa maravilhoso, Saúde Master, para falar um pouco do Hospital de Clínicas, né, esse hospital em Campina Grande, que se tornou uma grande referência em toda a Paraíba. Doutor João, é lógico que os meios de comunicação repercutiram muito declarações de ontem do senhor. Eu me refiro ao hospital está lotado quando nos referimos a leitos de UTI com a Covid. Eu sei, e o senhor vai falar muito, que há toda uma sistemática, uma preparação de ampliação para essa situação. Mas é lógico, a preocupação é nacional. A gente vê, doutor, São Paulo recebendo praticamente um novo paciente Covid a cada 2 minutos. Aqui na Paraíba se falou em 20 minutos. Tanto, o que é que a gente entende com muita facilidade? Será muito complexo e muito difícil, ao meu ver, o que iremos enfrentar. E aí, doutor? Com certeza, um terceiro pico, né, de casos, e na Paraíba especificamente, aqui em Campina Grande também, a gente tem sentido esse aumento da taxa de ocupação. O Hospital de Clínicas ontem, como você bem falou, chegou à sua ocupação máxima dos leitos de terapia intensiva. São 40 leitos de UTI, né, 40 leitos são ocupados, 40 leitos, né, quem trabalha com medicina intensiva sabe que o leito de UTI é um leito complexo, é um leito que necessita não somente da estrutura, né, eu preciso além de uma estrutura moderna de última geração de monitorização que envolve o ventilador mecânico, envolve o monitor, as bombas de infusão, mas a priori ele precisa de um profissional habilitado, né? Então esse profissional que a gente chama do médico intensivista, do fisioterapeuta intensivista, do enfermeiro intensivista, são profissionais de difícil acesso porque são escassos, né? Então a dificuldade de abrir leitos de UTI envolve toda essa questão de profissionais qualificados. E o Hospital de Clínicas tem se empenhado em ampliar esses leitos. Iniciamos o hospital lá com 15 leitos, ampliamos para 30 lá em meados de novembro, já com reflexo das eleições. E agora ampliamos mais 10 leitos. O hospital, no momento, conta com 40 leitos de terapia intensiva e 50 leitos de enfermaria e 3 leitos de vermelha, que a gente chama de unidade de decisão clínica. Então, esses leitos estão todos ocupados no momento, né? Então, há essa preocupação. O plano de contingência envolve, do governo do Estado, a ampliação de mais leitos, e a gente vai detalhar isso ao longo da entrevista. Doutor Johnny, Campina Grande, eu entendo que em relação à Covid vinha numa situação até confortável, ou seja, pelos números que eram emitidos da base das secretarias, vamos dizer assim, de saúde de uma forma geral. E de uma hora para outra, eu notei que houve um aumento descrito de 44%. E aí, doutor? Perfeitamente. A cidade tem vivenciado nas últimas semanas esse aumento do número de casos, né, refletindo na taxa de ocupação, onde o Hospital de Clínicas chegou a ocupar todos os seus leitos de UTI. Outros hospitais da rede também, como da rede municipal, começam a sentir também essa sobrecarga de leitos. O Hospital Universitário Alcides Carneiro anunciou hoje a ativação de mais 10 leitos, né, de terapia intensiva. Então, a cidade de Campina Grande está inserida no cenário da Paraíba, né? Então, por ser referência, Campina Grande ela é a referência da segunda macro-região, acaba que todos esses pacientes, não só de Campina Grande, mas também que estão nessas cidades circunvizinhas, são 70 municípios ali ao redor de Campina Grande, esses pacientes são transferidos para Campina Grande, né? A grande referência de Covid então, é a cidade de Campina Grande, e acaba que a cidade absorve não só a demanda da própria cidade, mas também como a demanda de todos esses municípios que correspondem à segunda macro-região de saúde. Doutor Johnny, eu sempre tenho feito, e digo muito para o grande público, uma amostragem aqui no celular.
Com os vários contatos de médicos que eu tenho, muitos deles que já passaram aqui pela bancada. É uma coisa interessante, doutor. Quando eu me referi com esses médicos, tipo uma enquete sobre as medidas restritivas, praticamente todos acham e acharam que as medidas restritivas foram muito brandas. E quando se trata de Campina Grande, ainda mais leves. Eu me refiro diante da situação mostrada e a situação constatada. Qual a opinião do senhor? Concordo. Eu acredito que Campina Grande, por estar numa situação mais confortável, o gestor municipal ele adotou essa medida de ser mais flexível, né? Mas a gente precisa analisar o cenário a longo prazo. Então, essas movimentações, aglomerações de verão e de carnaval também vão refletir em Campina Grande, né? Os campinenses passam o verão aqui, tradicionalmente, em João Pessoa. Então, eventualmente, esses casos vão aumentar também na cidade de Campina Grande e tem aumentado, né? A gente tem visto essa taxa de 44%, esse aumento de 44% é reflexo já dessas movimentações, né? Então, eu acredito que medidas restritivas nesse momento devem sim ser adotadas, né? É uma das formas que a gente precisa combater essa pandemia. O primeiro elo é a vacina. A gente não tem ainda vacina para todo mundo, não tem como distribuir vacina para toda a faixa etária. Então, o segundo elo, a segunda vertente, é justamente manter as medidas sanitárias de distanciamento, o uso da máscara, a higienização das mãos e essas medidas restritivas de justamente não fechar todo o comércio, mas tentar ter uma fiscalização maior, restringir o número de pessoas em restaurantes, em bares. O que a gente tem visto em Campina Grande é que, apesar de todo esse crescimento, o prefeito ainda optou por manter eventos. Restringiu de 200 para 100 pessoas, mas ainda mantém a realização de eventos. Então, um momento que a gente se encontra, o pior momento da pandemia, não é concebível que um gestor autorize a realização de eventos. Por menor quantidade que seja, a gente sabe que esse tipo de evento, as pessoas, quando iniciam a bebida alcoólica, deixam o uso da máscara, não tem mais distanciamento, então todas essas medidas preventivas elas acabam sendo inutilizadas. Então eu acredito que realmente o decreto municipal deixou a desejar, que a gente precisa pensar no futuro e pensar que esse momento é crítico e com certeza a gente precisa ser um pouco mais antipático. As medidas dos gestores não podem pensar apenas em agradar a população, precisa ser um pouco antipática, mas que preserve a vida. Então, esse é o grande sentido do gestor, né, visando aí o bem da população. Doutor Johnny Bezerra, estão chegando realmente muitas perguntas. Doutor, a minha função aqui, lógico, filtrando, tendo toda aquela ética, aquele balizamento, mas eu tenho esse compromisso de perguntar. Eu vou sintetizar aqui. Estão perguntando se não pode ocorrer na Paraíba ou em Campina Grande o que já tem ocorrido em outros locais, de você ter que escolher quem vai viver. E aí, doutor? Veja só, a Paraíba, desde o início da pandemia, não chegou a esse cenário ainda, né? Graças ao empenho da Secretaria Estadual de Saúde, e a Paraíba tem o quarto melhor desempenho do Brasil no enfrentamento do Covid. Então, em nenhum momento, nenhum paraibano ficou desassistido nesse estado, necessitando de leitos, assim como em outros estados, em que o paciente fica numa ambulância aguardando um leito de UTI. Em nenhum momento aconteceu isso, a central de regulação é bem ágil, a gente tem conseguido, mesmo quando o hospital está lotado, transferir para outro hospital da rede. Então, até o presente momento, com essa ampliação de leitos, nesse plano de contingência que a gente tem feito, serão 109 leitos que serão instalados até o dia 8 de março, em todo o estado da Paraíba, leitos em Cajazeiras, em Patos, em Piancó, isso são leitos já instalados, né? A ampliação de leitos aqui no Metropolitano,
ampliação de leitos no Hospital de Trauma de João Pessoa. Então, há um esforço do governo do Estado em ampliar esses leitos para que nenhum paraibano fique desassistido. Mas, lógico, a gente precisa ter a consciência que o momento é difícil e as pessoas também precisam ajudar. Não cabe só ao gestor abrir o leito, se a população não tomar suas precauções, evitar as aglomerações, mesmo ampliando o leito, vai chegar um momento que a gente não vai ter leito para atender. Doutor João, nessa doença Covid tão complexa, tão difícil e que perdura, parece que ela encontrou no Brasil uma situação muito cômoda, né? E aqui está. Mas o senhor havia me dito aqui nos bastidores que há uma mudança gradativa do perfil, que já havíamos falado por algumas vezes aqui no Saúde Master, que são pessoas mais novas na UTI Covid, e há um detalhe também que Campina Grande é uma cidade linda e muito bem localizada. O senhor deve receber pacientes do interior ali com muita fluência. E aí, doutor? Exatamente. Campina Grande, por sua localização estratégica, ela acaba atendendo também a todo o estado, né? Então a gente tem recebido pacientes aí, não só da segunda macro-região, mas também pacientes do Sertão, do Alto Sertão. Nas últimas semanas recebemos inclusive pacientes aqui da Grande João Pessoa. Foram 15 pacientes que foram admitidos provenientes aqui da Grande João Pessoa. E no tocante às variantes dessa mudança do perfil, a gente tem visto realmente essa mudança de perfil. No início da pandemia, o perfil do paciente era aquele idoso portador de comorbidades. Paciente com diabetes, com hipertensão, com alguma neoplasia. E agora a gente tem visto pacientes totalmente rígidos, sem nenhuma comorbidade, sem nenhuma doença, jovens, adoecendo da forma grave. Que essa é o que nos preocupa. É quando o jovem adoece da forma grave. Que aquela forma grave é quando ele precisa de um leito de UTI, precisa de um ventilador mecânico, precisa ser entubado. E já tem visto essa mudança de perfil desde outubro, novembro, e agora, fechando os dados de fevereiro, a gente viu que no hospital de clínica, especificamente, 45% dos pacientes eram jovens, abaixo de 50 anos. No momento, jovens internados em ambiente de UTI, 19 anos, em uma de nossas UTIs. Então, fica esse alerta para a população, principalmente para a juventude, que estava imune à doença, e que se adoecer só seria uma gripezinha, mas não é bem assim. A gente tem visto que a doença grave, pacientes com evolução muito rápida, paciente que chega hoje com 5 dias já está entubado e com fibrose pulmonar. Então fica essa preocupação e a gente tem atentado muito para isso, para os pacientes jovens, e cabe esse apelo, né, à juventude para que não evite as aglomerações e tenha o distanciamento como uma vertente. E pense que o Covid é uma doença que você pode prevenir, você pode evitar, né? Então você não precisa pegar Covid. Não é porque tem 20 leitos disponíveis no hospital que eu vou fazer uma festa em casa e me aglomerar. Então, fica esse recado para a juventude. Doutor Johnny, o senhor obviamente já está vacinado, né? Eu acho que foi a Coronavac. Isso. Segunda dose já do imunizante Coronavac. Aí, doutor, já fez o teste para olhar a título de anticorpos, porque isso tem sido muito falado, até porque são vacinas emergenciais, né? A gente tem que entender isso. O senhor chegou a fazer, qual é a leitura do senhor em relação às vacinas nesse momento? Veja só, ainda não fiz a dosagem de anticorpos, até porque a vacina ela não passa só pela formação de anticorpos. Existe o que a gente chama também de imunidade celular. Às vezes você não produz o anticorpos, o IgG, o tão sonhado IgG, que a população fala, mas vocês têm uma imunidade celular, então você não adquire a doença. É preciso que a gente confie na vacina, confie na ciência. A Coronavac é uma vacina segura, apesar que houve uma tentativa de desqualificação dessa vacina, mas ela é uma vacina segura, realizada através do vírus inativado, então provavelmente ela tem uma boa ação sobre as variantes. A gente ainda não é
a gente não tem conhecimento ainda se essa vacina ela produz uma imunidade de proteção à variante amazônica, que é a P1, que é essa variante que está provocando esse surto, né, de casos. 88% dos casos de Manaus foram ocasionados pela essa variante amazônica, mas é uma vacina segura. Eu me sinto protegido com a Coronavac, e a gente tem que, como profissional de saúde, incentivar o uso da vacina, porque a vacina é a única forma que a gente tem de combater essa pandemia. Então, é preciso que a gente acredite, que os governantes acreditem na vacina, e essa informação que você acabou de nos passar, de que o governo federal vai adquirir mais imunizantes, né, da Pfizer, da Johnson & Johnson, então isso é uma esperança, né, para que a gente possa imunizar o mais rápido possível a população, porque a gente precisa imunizar antes que essas variantes se espalhem, porque causa um impacto na vacina. Imagine se a gente demorar a vacinar a população, e aí o vírus vai mudando, daqui a pouco a vacina não tem mais efeito, popularmente falando, né? Então, é preciso que a gente tenha uma celeridade aí com a imunização, né? E até lá, até essa vacina estar acessível para toda a população, a gente precisa manter os cuidados de distanciamento. E, em algum momento, é preciso realmente ter medidas mais restritivas. Doutor Jônio, o hospital hoje de clínicas, ele é um hospital só Covid, ou obviamente atende outras especialidades? Como estão as consultas, as cirurgias eletivas? Qual é a visão hoje do hospital? Ou é um hospital que nesse momento ele vai só se direcionar para a Covid? O Hospital de Clínicas Campina Grande ele foi criado com o objetivo de ser um hospital de cirurgias eletivas e uma maternidade de alto risco. Só que nesse momento de pandemia, a Secretaria Estadual de Saúde aproveitou aquela estrutura, né, que está em formação, em obra, para que pudesse fazer um hospital de campanha, né? Então, aproveitou uma estrutura que o Estado já possui, que está em andamento, para destinar um tratamento exclusivo ao Covid-19. No momento, o Hospital de Clínicas ele é exclusivo de Covid, né? A gente dispõe no momento lá de 40 vagas de UTI, 50 vagas de enfermaria, com a perspectiva de ampliar mais 10 leitos de UTI, para transformar 50 leitos de UTI, exclusivo de Covid, e mais 60 leitos de enfermaria, totalizando aí 113 leitos. O Hospital de Clínicas se torna o maior hospital Covid do Estado, né, com mais de 100 leitos, 113 leitos. Então, no pós-pandemia, né, a gente até imaginava que essa pandemia pudesse acabar agora em meados de outubro, novembro, e já planejávamos, em 2021, iniciar com a maternidade de alto risco, né, que é um vácuo assistencial muito grande na cidade de Campina Grande. A cidade possui uma única maternidade, sobrecarregada, lotada, e a gente tem esse projeto do Hospital de Clínicas ser uma maternidade de alto risco para humanizar o atendimento à gestante na cidade, com UTI materna, UTI neonatal, com leitos de obstetrícia e também com as cirurgias eletivas. O grande gargalo hoje de Campina Grande e toda a Paraíba são as cirurgias eletivas. Eu sou cirurgião também do Hospital de Trauma e percebo que muitos desses pacientes aguardam tanto uma cirurgia, às vezes uma cirurgia simples, de hérnia inguinal. Passa 2, 3 anos aguardando essa cirurgia e acaba que essa cirurgia é emergenciada, é urgenciada, porque a hérnia estrangulou, de tanto que ele aguarda ali na fila de espera. Então, o hospital tem como esse objetivo da assistência materno-infantil e também da celeridade das cirurgias eletivas. O hospital tem um planejamento de realizar mais de 400 cirurgias mês, com cirurgias eletivas de todas as especialidades, cirurgia geral, cirurgia ginecológica, cirurgia neurológica, cirurgia urológica, que é um grande vácuo assistencial. O paciente com cálculo renal hoje sofre, aí não tem para onde ir. Cirurgia da parte de vascular também, os pacientes sofrem muito sem assistência vascular. Então, o projeto pós-pandemia, que absolveu esse espetacular do governo do Estado da Paraíba, em que o programa visa zerar a fila de cirurgias eletivas em todo o Estado até o final do ano, e com o Hospital de Clínicas a gente vai ter a estrutura necessária, com blocos e salas cirúrgicas amplas, para que a gente possa
resolver esse vácuo assistencial que existe na cidade de Campina Grande e toda a região. Doutor Johnny Bezerra, doutor, eu gosto muito assim de números. Eu dei aula de física, é uma linha aqui de raciocínio e de pensamento. Eu não tenho dúvida, doutor, que o governo do estado da Paraíba, as prefeituras têm feito um trabalho magnífico nesse sentido, isso não resta dúvida. Agora, vamos para a linha de pensamento. Um paciente na UTI Covid, ele passa em média 18 dias. Se a gente imagina, como é o caso agora, UTIs de qualquer hospital cheias, e se um paciente, um novo paciente está chegando a cada 20 minutos, e pode estar chegando um paciente em estado grave ou que venha a se agravar, é aí nesse momento que, se a população não ajudar nesse isolamento, em todas as medidas de proteção, eu creio que nenhum sistema de saúde do universo vai suportar. Eu acho que isso é muito lógico, porque eu fico, doutor, pensando muito nas minhas pesquisas, ou seja, tendo todo aquele esmero em levar a ação correta para o público que está assistindo agora em todo local, que é muito grande, e também o público que vai começar a ver daqui a pouco o vídeo da nossa entrevista, vai compartilhar. Eu queria que o senhor analisasse, me falasse sobre essa linha de raciocínio. Perfeitamente. Isso é um dado importante, por isso que ocorre o colapso da rede hospitalar. O paciente acometido da forma grave, que o Covid ele divide em fases, fase 1, 2, 3, a fase 2 em 2A e 2B, os pacientes da fase 2B e 3 são pacientes geralmente muito graves. Tem uma mortalidade em torno de 88%, essa mortalidade mundial, e a permanência mínima desses pacientes é de 18 a 20 dias. Então, imagine que a cada dia de plantão chegue 5 pacientes. Então, esses pacientes vão passar mais 20 dias. E aí, só aumentando a ocupação, se o serviço não tiver celeridade para dar alta, para tentar extubar um paciente, acaba que colapsa o sistema. A doença ela tem causado isso porque ela aumentou a sua taxa de contágio. Algumas variantes aí têm 70% maior poder de contágio. Acaba que mais pessoas vão adoecer da forma grave, mais pessoas vão ser direcionadas para os hospitais e sobrecarrega os leitos. Então, mesmo o Estado ampliando, as prefeituras ampliando leitos, chega um momento que entra em colapso. Então, por isso a nossa preocupação de ampliar leitos, de ter uma atenção otimizada, por isso que o Hospital de Clínicas tem se destacado, porque a gente tenta dar uma alta precoce, a gente tenta extubar o paciente muito rápido. O Hospital de Clínicas tem uma taxa de extubação aí altíssima, a gente conseguiu extubar nesses meses mais de 80 pacientes, então isso é um dado importante, que muitos pacientes com Covid não conseguem ser extubados, acabam indo para a traqueostomia. Isso é um dado importante da nossa equipe lá do Hospital de Clínicas, e a gente tem uma taxa de recuperação muito boa. A nossa taxa de recuperação é de 78%, beirando os 80%. Então, o que é que isso quer dizer? Que de 100 pacientes, a gente consegue dar alta 80, e 20, infelizmente, vai a óbito. Mas é uma taxa de recuperação elevada, acima da média nacional. Nossa taxa de mortalidade ela está abaixo da média nacional, abaixo da média mundial. Então, isso tem chamado a atenção. O que é que esse hospital tem de tão interessante que consegue dar tanta alta? 80% desses pacientes são devolvidos às suas famílias. Então, a gente está aqui para mostrar isso, que o Hospital de Clínicas tem um projeto diferenciado de assistência e de humanização com seus pacientes. Doutor Johnny Bezerra, eu acho muito importante essa fala agora do senhor. Na minha pesquisa e também nos dados, eu quero agradecer que o senhor me enviou, tem falando dessa taxa realmente alta, que se Deus quiser, independente de variante, ela tem e terá que permanecer. Ou seja, a gente tem que tirar a UTI, ou seja, curar pessoas da Covid. A gente sabe que o pós-Covid tem sido muito delicado. Já foram observados mais de 200 sintomas em doentes que saem da Covid.
para a gente ver a complexidade realmente, é uma palavra que eu uso muito em relação a essa doença. Aqui estão chegando perguntas muito variadas. Eu quero só avisar assim ao público, eu sei que estão chegando muitas perguntas aqui ligadas com tópicos políticos. Não tenho nada contra, mas assim, a linha do programa, do início até o fim, se um dia tiver o fim, mas tudo tem um fim, né, na vida, é sempre a linha que não é nem pela direita nem pela esquerda. A gente tem a linha da ciência, a linha da informação. E é assim que sempre vamos procurar responder as perguntas que venham auxiliar quem está aí agora assistindo e quem vai assistir depois em alguns outros momentos. Vamos falar também de vida, que é importante. Lá os senhores devem contar ou já contam com uma maternidade, isso é um projeto futuro, que ali vai ser hospitalar, não é isso, doutor? Perfeitamente. O Hospital de Clínicas ele nasce como uma maternidade de alto risco. O projeto é de uma grande maternidade de alto risco, com UTI materno, UTI neonatal, leitos de obstetrícia e também um hospital voltado para essas cirurgias eletivas. Esse projeto está em andamento. Devido ao Covid, houve um atraso. Né, a gente está focado no Covid agora, ampliando leitos de Covid, chegando à nossa capacidade total de leitos. Mas o hospital ele tem esse projeto pós-pandemia de ser aí a grande referência de materno-infantil da Paraíba e do interior do estado. Doutor Jones, já que a gente falou em vida, eu quero lembrar a todo o público que o programa Saúde Marcha, que vai até meia-noite, tem 2 blocos. No primeiro bloco, é óbvio, estamos aqui com o doutor, mas no segundo bloco, já está aqui no estúdio, também diretamente de Campina Grande, a gente vai ter a presença e a entrevista da doutora Marcele Maia Catão. Ela é pediatra, mas com várias especializações, e vocês vão ver fotos belíssimas de vida, de criança, da essência da vida, que a gente está precisando também muito nesse momento. A gente precisa de amor. A gente precisa realmente dessa mensagem de esperança. Eu quero agradecer também a doutora Rafaela, que está aqui também nos bastidores, que veio acompanhando a doutora Marcele, que é uma parceira. É incrível, a gente estava conversando, o elo de amigos, né, que o programa Saúde Marcha tem feito, é uma coisa inacreditável. Eu posso usar essa expressão. Eu digo elo de amigos porque são amigos que salvam vidas. É um momento tão delicado. Vejam o que está acontecendo a título de Brasil. A gente sabe que o Brasil, muita gente, graças a Deus, tem condição, tem dinheiro. Eu estou me referindo a dinheiro honesto. Tem muita gente que tem dinheiro honesto. E começou a pegar o avião, no caso da Covid, e ir para o Sírio, ir para o Einstein. Só que entrou em colapso. Não tinha também como isso não ocorrer. Portanto, a gente está num momento, algumas pessoas já dizem, está valendo muito pouco nessa história você ter R$1 ou 1 milhão. Portanto, a gente tem que contar com as pessoas que estão aqui nesse estado. E aí vem a minha pergunta, doutor, a classe médica que lida direto, de frente, como a gente fala, com a Covid, ela está também exausta. Não é brincadeira. O que eu recebo também aqui de informação, as pessoas estão no limite e a gente vai enfrentar um mês de março, que dizem que será o pior da história. E aí, doutor? O mês de março ele preocupa, porque ele reflete as aglomerações do carnaval, e aí com essas variantes circulando, já há estudos que mostram a estimativa, né, estatísticas, de que após o dia 10, 12 de março, o Brasil chega ao seu grande pico da doença. Então, a gente provavelmente vai presenciar, nesse mês de março, o pior momento dessa pandemia. Por isso, essa preocupação das autoridades de saúde em restringir a mobilidade, para que as pessoas não se aglomerem, e também ampliar esses leitos. E os profissionais de saúde, como você falou, eu me incluo, atuo na linha de frente também, como plantonista, intensivista, que já sou há 9 anos, e na minha vida profissional nunca passei por um momento tão difícil, né, em ver pacientes evoluírem de forma grave, muito rápido,
A doença é uma doença agressiva, uma doença traiçoeira, e banalizar um pouco essa doença, sabe? A gente precisa passar isso para a população, que é uma doença grave, é uma doença que pode acometer qualquer idade, qualquer classe social, do rico ao pobre. E mesmo às vezes você tendo muito dinheiro e indo para um grande centro, você não vai conseguir sair do quadro, porque a doença ela pode causar uma fibrose pulmonar irreversível e aí não tem o que fazer. Então, é um cenário preocupante. A gente vive um momento difícil, acho que um momento nunca vivido nos últimos 100 anos na nação. E a gente precisa também ter fé que isso é passageiro e vai passar, né, e confiar na ciência, confiar nos profissionais de saúde, orar pelos profissionais de saúde, porque eu estou há 12 meses acompanhando nossa equipe, que é uma equipe que está ali na batalha, desde o maqueiro ao profissional da higienização, ao médico, fisioterapeuta, o enfermeiro, o fonoaudiólogo, o psicólogo, tem tido um trabalho muito importante nessa pandemia, os psicólogos, porque é uma doença que afasta você de seus familiares, você não pode ficar com acompanhante, né? Então tem tido um trabalho importantíssimo, os psicólogos. Essa equipe está um pouco cansada, exausta, graças a Deus estão vacinados, mas a população precisa entender que se você que está em casa, está cansado de ficar em casa, está cansado de não ir mais para festas, né, de só ficar em casa, imagina o profissional que está trabalhando dia e de noite. Então é preciso ter esse momento de reflexão, que não está sendo fácil para ninguém, muito menos para os profissionais de saúde. Nós estamos ao vivo aqui para toda a Paraíba, para o Brasil e para o mundo, na TV Master, edição 83 do programa Saúde Master. E o doutor Johnny Bezerra, ele que é diretor técnico do Hospital de Clínicas de Campina Grande, veio diretamente da Rainha da Borborema, chegou agora há pouco e está aqui fornecendo essas informações realmente necessárias e relevantes. Doutor, tem um neurocientista, eu conheci ele na época da Copa em Manaus, certo? Ele é o Miguel Nicoleles. Ele defende um lockdown nacional. Veja mesmo, eu entendo também que ele defende, porque agora ele está lá nos Estados Unidos, falando de lá, que defende, e está vacinado com a vacina da Pfizer. Quer dizer, ele está numa situação até cômoda, né? Mas, doutor, vamos pensar no seguinte aspecto, que até as secretarias, os secretários de saúde já têm argumentado isso. Se houvesse, a nível nacional, um lockdown em uma certa faixa de horários, o senhor acha que isso teria um efeito? Qual é a visão do senhor? Veja só, qual é o intuito do lockdown? O lockdown ele existe para que o serviço de saúde ele se organize, né? Naquele momento, no início da pandemia, foi feito o lockdown para que os hospitais se planejassem, montassem seus leitos, hospitais de campanha. Então, o lockdown ele tem esse objetivo, né? Nesse momento agora de crescimento de casos, o lockdown ele pode ser usado como alternativa para que diminua o número de admissões e os hospitais consigam ampliar seus leitos para não chegar no colapso. Mas num país como o Brasil, o lockdown ele tem outras consequências, como desemprego, né? A gente tem aí esses auxílios do governo federal, mas a gente sabe que a grande parte da população precisa trabalhar, né? Então, o lockdown em horários específicos, como você falou, pode ajudar a evitar aglomerações, mas não resolve por si só. Mas os decretos restritivos, eles têm esse efeito de reduzir as aglomerações. Então, o último decreto estadual foi muito incisivo em reduzir o funcionamento de bares e restaurantes, porque é aí onde tem as festas, as aglomerações, né? Então, há um decreto que ele também vê o lado do setor produtivo, para que não deixe o setor produtivo totalmente inoperante. Mas, com certeza, se a gente chegar num momento de colapso, será necessário o lockdown para que as estruturas hospitalares se reorganizem, porque você não consegue abrir 200 leitos
em uma semana. É preciso que você tenha, adquirir insumos profissionais, equipamentos, então tudo isso requer tempo e o lockdown ele entra justamente nesse sentido, de tentar diminuir a taxa de infecção e ocupação para que os serviços hospitalares possam se planejar e se estruturar. Então seria uma alternativa se a gente chegar num momento aí de caos. E é nesse contexto da prevenção que eu quero falar do Laboratório Maurílio de Almeida. O Laboratório Maurílio de Almeida tem 70 anos de existência e são quase 50 unidades espalhadas em toda a Paraíba. Você sempre terá uma unidade do Laboratório Maurílio de Almeida em seu caminho. É lógico, o Maurílio de Almeida realiza desde o início os exames para a Covid. Nós temos esse exame, já ficou conhecido, né, nacionalmente, que é o PCR. É o que a gente tem assim como exame mais preciso. Inclusive, o secretário de Saúde, o Dr. Fábio Rocha, né, do Maurílio de Almeida, já esteve aqui nessa bancada por 3 oportunidades. Ele ressaltou, e eu vou agora também falar. Esse exame aí, que está sendo mostrado, o PCR, que lá no Maurílio de Almeida sai em até 48 horas, normalmente no mesmo dia você terá o resultado, é bom que se diga que tem um momento certo para se fazer. Não adianta você achar que está com Covid, com algum sintoma inicial. Hoje, quase todos os sintomas já podem indicar Covid, infelizmente. E você correr para fazer o exame, ele tem toda aquela latência, aquele tempo, geralmente entre o 4º e o 5º dia, para que haja uma maior exatidão. Mas não tem só esse exame para a Covid, tem o outro que sai mais rápido, mas é no mesmo dia, sai em até 24 horas. Eu gosto sempre de ressaltar, esse exame aí, o sorológico, ele não é aquele das farmácias. Nada contra as farmácias. Mas o que é que ocorre? Esse é um exame que no Maurílio ele tem toda uma fundamentação, um preparo, há toda uma tecnologia também envolvida, além dos profissionais que vão dar o diagnóstico, que vão falar sobre o resultado desse exame. E é óbvio, os outros vários exames que fazem parte, por exemplo, do check-up, que você tem que continuar fazendo a partir da indicação do seu médico, você pode fazer no Maurílio de Almeida. O Maurílio de Almeida, uma curiosidade, eu sei porque fui eu que digitei no aplicativo, você conta também com o aplicativo, está aparecendo aí, é só baixar gratuito, ou na loja do Google Play, ou na App Store, e conta com mais de 3.000 diferentes exames. É incrível. Portanto, precisou de qualquer exame, com uma equipe que pode ir, é óbvio, em domicílio, está aparecendo o telefone aí, você só pode pensar em um laboratório. E esse laboratório se chama Maurílio de Almeida. Doutor João Bezerra, eu havia dito para o senhor que o tempo aqui, ele passa bem rápido. Mas passa rápido porque a entrevista foi realmente extraordinária. Ela, eu havia dito, necessária. Eu tenho certeza que a Paraíba, em especial Campina Grande, estavam ansiosos para escutar o senhor. Eu sei que ontem o senhor foi destaque aí nas mídias, mas eu fiquei muito contente quando o senhor disse: eu quero ir, eu vou, eu confirmo a minha ida até o programa Saúde Master. Eu sei que daqui a instantes o senhor já vai estar lá novamente no Hospital de Clínicas, salvando vidas. Portanto, as câmeras da TV Master nesse momento estão direcionadas para a sua despedida final e, com certeza, a sua palavra de esperança. Doutor, muito obrigado. Eu agradeço a todos da TV Master pelo espaço. Finalizo minha fala agradecendo a todos os profissionais de saúde, a todos os nossos profissionais do Hospital de Clínicas. São mais de 450 profissionais selecionados para o processo seletivo que atuam desde o início dessa pandemia. Lembrando que a gente começou lá em meados de junho no Hospital de Trauma, onde eu fui coordenador daquela unidade Covid e
fizemos um excelente trabalho lá. O Hospital de Trauma foi decisivo para que Campina Grande não entrasse num colapso naquele momento. E agora o Hospital de Clínicas, esse hospital que é o Hospital do Governo do Estado da Paraíba, tem mais uma vez desempenhado um grande papel para que o sistema de saúde não entre em colapso também nesse terceiro pico, né? Então, o Hospital de Clínicas tem excelentes números. A gente ultrapassa as 500 altas hospitalares nesse período de 6 meses. É um número expressivo, uma taxa de recuperação de 80%, como a gente já falou. A menor taxa de mortalidade, uma das menores do Brasil e da Paraíba. Então, isso é fruto de muita dedicação de todos os nossos profissionais. Daí onde eu destaco uma visita multidisciplinar que o hospital dispõe, onde passa no leito não só o médico, a gente tem esse processo em que o paciente é assistido integralmente, desde o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, serviço social e técnico de enfermagem. Todos esses profissionais decidem a vida do paciente ali naquele momento. Não é só o médico que chega e diz que vamos fazer isso. Então, a visita multidisciplinar é o grande destaque hoje do Hospital de Clínicas, o grande diferencial, não faz com que esse hospital tenha atingido esses números excelentes e tenha se transformado na grande referência de Covid. E outro fator importante que a gente tem que a terapia que a gente tem desenvolvido de ventilação não invasiva naquele hospital. Poucas pessoas a gente intuba naquele hospital porque a gente tem um protocolo bem estabelecido de ventilação não invasiva, em que a gente faz a VNI, que é aquela máscara no rosto do paciente, e o catéter nasal de alto fluxo, que é hoje o padrão ouro para tratamentos. Ele é o único hospital público que dispõe dessa tecnologia aqui na Paraíba e tem sido um grande divisor de águas para a gente, com certeza esses bons resultados, esses excelentes números têm a ver com todo esse protocolo que a gente tem estabelecido ao longo desses 7 meses. Doutor Johnny Bezerra, muito obrigado. E doutor, eu quero assim testemunhar. Eu já entrevistei aqui, deixa eu ver se eu me lembro, o diretor do Hospital de Trauma, aqui, Humberto Lucena, entrevistei do Metropolitano, entrevistei do Napoleão Laureano, e a gente nota uma igualdade na capacitação. As pessoas capacitadas que estão à frente desses cargos de gestão. E isso vem, é lógico, de todo um balizamento, de uma escolha a partir do governador, da equipe do governador, e eu tenho a certeza, e a Paraíba também que está nos vendo agora, que Campina Grande está em grandes mãos de um grande profissional como o senhor. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, e parte desse sucesso do Covid envolve a Secretaria Estadual de Saúde, e aí onde eu ressalto a importância do doutor Geraldo Medeiros, Daniel Beltrame e doutora Renata. São as pessoas certas na hora certa. Eu acho que a Paraíba não podia estar em melhores mãos, a Secretaria de Saúde do Estado não poderia estar em melhores mãos desses 3 profissionais técnicos competentes que trabalham com ciência e com amor ao paraibano. Muito obrigado, doutor, mais uma vez de coração. Nós vamos ter agora um breve intervalo comercial, é o tempo que a gente organiza tudo, faz a higienização, e no segundo bloco, ao vivo, não saiam daí, a doutora Marcele Maia Catão, diretamente também de Campina Grande, que ela é pediatra, e vocês vão ver realmente que trabalho lindo, que trabalho diferenciado. Eu vou colocar aqui mais um álcoolzinho. Nós vamos para o intervalo e daqui a instantes o segundo bloco ao vivo do programa Saúde Master.